E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa tornar claro e evidente para essa sociedade, ainda ignorante do que é neuropsicanálise, não no ignorante no sentido de intelectualidade, mas ignorante no sentido de se limitar para esse conhecimento, é que neuropsicanálise não é uma nova abordagem, não é um novo campo dentro da área da própria psicanálise, não é uma nova abordagem que disputa como a kleiniana, a winnicottiana, a bayesiana, a lacaniana, a freudiana. Não é. A psicanálise é a mesma coisa que a neuropsicanálise. A neuropsicanálise apenas faz uma revisitação, ou seja, ela vai lá no passado, ela vai há um século atrás e fala: quando Sigmund Freud, o criador da psicanálise, pensou na ideia de psicanálise, quem era ele? O que ele estava fazendo? Qual era o ambiente, o percurso, o momento que ele se encontrava na vida dele? E esse momento não era como um clínico, não era como um pesquisador teórico, não era como um pesquisador psicológico, não era como um pesquisador, que ainda nem existia a ideia da psicanalítico, não era como um filósofo social, não era como um filósofo em si, não era como assistente social, não era como psicólogo, como psiquiatra, etc. Era como um neurologista. Essa é a primeira formação do Freud. Então, o Freud vem dessa ideia, dessa origem que nós dizemos muito mais básica, mensurável, métrica e científica que a própria neurologia. O Freud parte desse conhecimento de pegar uma experiência a nível neurobiológico e mensurar esse nível neurobiológico, psicológico com métricas matemáticas, físicas, bioquímicas, etc. Então, a neuropsicanálise é um retorno a esse Freud. Eu sempre gosto de dizer que a neuropsicanálise ela surge como um resgate ao Freud, ao sonho freudiano. Ela surge como um resgate à ideia, ao pensamento, ao desejo do Freud de mais de 100 anos atrás, que é pegar um processo que é puramente psicológico, puramente psíquico, puramente mental e conseguir mensurar esse processo, ainda que biológico, ainda que psicológico, ainda que mental e psíquico, a matemático, a química. Eu consegui ter traços numéricos para se referir a esse processo. Então, ele já tinha esse desejo. Aquele texto que é clássico do Freud, que é Projeto para uma Psicologia Científica, 1915, que o Freud vai se referir à ideia de, na tentativa dele, influenciado pelos professores dele, que eram puramente físicos, puramente matemático, materialista, pegar um processo que é psicológico e falar: Freud, vamos pegar esse processo, se a gente não conseguir mensurar esse processo em números, em física, esse processo não é válido, esse processo não serve. E aí o Freud, influenciado por essas referências materialistas, ele vai tentar mensurar isso, mas ele não consegue, ele se frustra, ele se depara com uma barreira que todos os outros que vêm depois dele se deparam. Não é somente o Freud. O erro não é dele, a limitação não é dele, a dificuldade não é dele, mas todos os outros teóricos, tanto da física, da bioquímica, da matemática, da mentalidade, etc., que tentaram mensurar um processo psicológico, psíquico, a uma mensuração física, a uma mensuração matemática, se frustraram. Não era incapacidade psicológica desses profissionais, era o ambiente, era o contexto em que eles se encontravam. Então, a possibilidade matemática, a possibilidade física, bioquímica, tecnológica, científica daquela época não era a tecnologia, a possibilidade científica de pesquisa, de mensuração, de estudos científicos que se encontrava nos anos 2000. Então, Freud vai falecer em 1939 em Londres, por um câncer no maxilar, que ele vai pedir a um grande companheiro, que não vale ressaltar aqui, que cometa o que nós hoje conhecemos como eutanásia, a ideia de tirar a própria vida porque ele não tinha uma solução, ele não aguentava as dores que ele tinha que lidar. Em 1939, o Freud vem falecer, perder a própria vida, se fazendo uma pergunta, um questionamento que eu acho muito válido resgatar para a nossa atualidade, de um século depois, que é a ideia de ele fala assim: 1939, o Freud escreve: por que que as pessoas buscam tanto a infelicidade, dedicam
toda uma vida, todo um esforço, todo um investimento, todo um tempo para encontrar uma infelicidade, e quando essa infelicidade chega, quando essa frustração chega, quando essa notícia ruim chega, quando esse sentimento afetivamente negativo chega, essa desomeostase chega, as pessoas se surpreendem. Elas reagem como se fosse uma surpresa. Nossa, por que que isso aconteceu? Eu não esperava isso. E aí o Freud, para mim, é o questionamento mais válido. Não é nem o início da psicanálise, é o fim da psicanálise. Quando em 1939 ele se faz essa pergunta: por que que as pessoas buscam tanto a infelicidade e quando a infelicidade chega, essas pessoas se surpreendem? Como se fosse uma novidade, como se elas já não estivessem buscando aquilo. Mal sabia o Dr. Freud que as pessoas estavam repetindo um padrão que hoje nós conseguimos comprovar que a gente está falando de neurobiológico. Uma comprovação neurobiológica para o teu padrão, uma comprovação neurobiológica para o teu comportamento, para aquilo que o teu cérebro busca, para aquilo que a tua afetividade acha que é conhecido, acha que é sobrevivível, não é nem que é saudável, que é cognitivamente ou culturalmente aceito, mas que é conhecido. Se é conhecido, eu já sei que dói, que me faz sofrer, mas eu consigo sobreviver. Então, o Freud, sem esse conhecimento tecnológico, neurocientífico, se faz essa pergunta. E aí, a partir desses avanços específicos da tecnologia, da medicina, da ciência, da neurologia e da neurociência, nós chegamos aos anos 2000. Nos anos 2000, com todo esse progresso que a tecnologia significativamente faz a cada ano, a ciência, a neurociência em si, as pesquisas científicas, nós conseguimos então chegar agora à tecnologia, à metodologia de estudos de testabilidade, que fala: se você disser uma teoria, eu tenho ferramentas, eu tenho métodos, eu tenho ciência, eu tenho tecnologia que eu consigo aplicar em cima dessa tua teoria que você teorizou e dizer se isso é certo, se isso é errado, se isso é verdadeiro, se isso é falso. E basicamente um sul-africano, frustrado pelas suas próprias experiências dentro desse meio acadêmico da psicologia, vai se deparar com a possibilidade que um grande outro neurocientista vai trazer para ele, que vai dizer, o conhecido Oliver Sacks, que a neuropsicologia ela é maravilhosa. Por que que o Oliver Sacks fala que a neuropsicologia é maravilhosa? Porque você consegue mensurar, você consegue medir, você consegue explicar em números matemáticos cada processo psicológico de adoecimento, de sofrimento, de patologia, de psicopatologia. Aí ele vai dizer, mas, vírgula, mas a neuropsicologia exclui o eu, exclui a subjetividade. A neuropsicologia pega o número, pega a mensuração, pega a estatística, mas exclui o material da onde se deriva essa estatística. Ela exclui o indivíduo, ela exclui a experiência subjetiva, a carne, a dor, o sentir, a necessidade que me faz fazer o número que eu faço, a necessidade que me faz fazer a estatística que eu faço, a necessidade que me faz gerar a mensuração que eu gerei. Então, o Oliver Sacks fala que ela é maravilhosa, mas ela exclui o eu da experiência. E aí o Mark Sommers vai dizer, esse cara resume o que eu estudo. Ele resume o que eu me interesso. Ele explica o que eu vivo nessa ala psiquiátrica, que a pessoa tem uma demanda, que a pessoa tem um sofrimento, que a pessoa tem uma patologia, um surto psicológico. A pessoa vai lá, coloca uma outra bioquímica e se apagou o indivíduo. Se apagou a carne, se apagou a pulsão freudiana, se apagou a pulsão, a neurobiologia, o circuito afetivo punksiano. E aí o indivíduo apaga. Então, o Punxsutaw, frustrado por isso, tanto quanto o próprio Punxsutaw foi, diz, então, eu quero estudar algo além. E aí ele vai se interar pelos caminhos, etc. Quando ele entra em contato com o material do Oliver Sacks, ele fala, esse cara entende do que eu estou sofrendo, ele entende da minha patologia, ele entende do que eu não estou conseguindo entender. O Mark Sommers fala nas suas várias entrevistas que todas as vezes que ele falava para os professores dele na aula de neuropsicologia,
Tá, isso é um número, isso é uma estatística, mas cadê a experiência? Cadê a consciência afetiva? Cadê o eu dessa experiência? Aí os professores deles respondiam para ele assim: Mark, não faça essa pergunta. Não pergunte isso, porque isso vai ser ruim para a tua carreira. Não pergunte por essa resposta, não deseje essa resposta, ou como neuropsicólogo você vai se frustrar. Você não vai progredir. E é nesse momento, frustrado pela experiência dele, já dolorido por aquela resposta, que ele encontra então esse texto, esse livro do Oliver Sacks, e ele então se implementa por essa linha, por essa pesquisa da subjetividade, por essa pesquisa da consciência, do ser que experiencia aquilo. E aí ele conhece então a chamada psicanálise. Estudando então a partir dos anos 2000, ele vai encontrar uma explicação muito técnica, muito estatística e neuropsicológica para o que é o sonho, através dos contemporâneos que tentam explicar o que é um sonho, etc. Ele abandona essa explicação e encontra nas suas pesquisas uma outra explicação para o que é um sonho. E ele entende que o resultado, as respostas que ele encontra para o que é um sonho, bate exatamente, agora com fundamentação neurobiológica e neurocientífica, para o que é um sonho, segundo o próprio Freud falava. Há mais de um século atrás, ele fala: o Freud falava que um sonho representa isso. Hoje, os meus estudos com a tecnologia, com a possibilidade estatística que o Freud não tinha, diz que é isso mesmo. Então, ele vai, através de vários autores, etc., rebater, criticar, debater, buscar estudos, fundamentações, e a psicanálise, então, abre de novo seu campo de interesse. O templo da psicanálise está de portas abertas e muitas pessoas interessadas nesse templo, nesse conhecimento, nessa liturgia, começam de novo a adentrar essa instituição. E isso tem uma data significativa, que é em 1999, mas se fundamenta através das estatísticas americanas em 2000. Então, em 2000, o Mark Somos abre, eu acredito que o segundo congresso da NPSA, que é a Associação Internacional de Neuropsicanálise, e nela tem grandes nomes da neurociência que nós conhecemos hoje, defendendo a ideia de que sim, a psicanálise ela tem uma fundamentação, ela é significativa, mas ela precisa dialogar com a neurociência. Então, só para trazer uma referência para vocês, que nomes como o Mark Somos, a essência da psicanálise, que é o próprio Sigmund Freud, a Christine Alberini, que para quem quiser entender sobre inconsciente, reconsolidação de memória, ego, superego, precisa recorrer aos estudos da Christine Alberini, o Joseph Ledoux, que fala das memórias que são indeléveis, memórias que você não consegue, ou difícil de adquirir, mas memórias também difíceis de apagar, que são as memórias que compõem o que o Freud vai chamar de inconsciente. Nós temos o Damasio, que vai dizer que as contribuições, os achados da neurociência moderna batem significativamente com o que o Freud já falava sobre o que era um afeto, sobre o que era ou como era o funcionamento da mente há mais de um século atrás. Nós temos o Eric Kandel batendo nos psicanalistas raízes e dizendo que se a psicanálise não começar a dialogar com a neurociência, a psicanálise vai ficar muito bem agasalhada dentro de uma prateleira de uma biblioteca na seção de literatura romanticista, reflexiva, filosófica, mas não numa literatura científica, que é aquilo para o qual o Freud criou a própria psicanálise. Então, ele fala dessa necessidade, mas que ainda assim, com todos os percalços, com todas as limitações, a psicanálise, através desse diálogo com a neurociência, é a ferramenta mais eficaz e mais coerente que a gente tem para entender o que significa mente. Então, esses são alguns autores que defendem essa ideia. Alguns autores aqui, como Eric Kandel, Leduc, se posicionam que a psicanálise tem que se submeter à neurociência. Pensadores como o Mark Somos, o Damasio, a Christine Alberini e o Eduardo Schmidt vão dizer que não, que a psicanálise ela tem que se sustentar pela sua base e que ela tem que dialogar com essa neurociência, não se submeter a essa neurociência. Então, é um diálogo, é uma troca de conhecimento, não uma subserviência da psicanálise com a neurociência ou vice-versa.
É uma troca de conhecimento. Eu sei disso, você sabe daquilo. A gente faz uma troca, como foi aquilo que constituiu a sociedade brasileira, a sociedade moderna como um todo, e a gente consegue, então, construir uma ferramenta. Eu trago todo esse discurso para dizer que quando um psiquiatra, um neuropsicólogo ou um psicólogo, um clínico geral, chega para você, enquanto neuropsicanalista, e fala que uma depressão é apenas a consequência de um desequilíbrio bioquímico, ou que uma ansiedade é um aumento, uma excitação na produção bioquímica em determinada região, e que se eu der uma medicação aquilo vai se assimilar, ele não está errado, 100% ele não está errado, mas que você, enquanto psicanalista, precisa esclarecer para esse psiquiatra, para esse psicólogo, e em especial onde nós temos mais espaço para esse paciente, que o ambiente, o comportamento, o aprendizado, a automatização dele em consequência de circuitos emocionais vai dizer por que que é uma bioquímica. Porque se todas as vezes eu tenho aquele comportamento atrás de determinada coisa e eu não alcanço determinada coisa, eu não alcanço determinada recompensa, a naturalidade é que meu processo, esse circuito emocional, produza determinada bioquímica. Nenhuma das duas partes está erradas, mas a gente não está dialogando que sim, é uma bioquímica. De fato, um determinado comportamento, onde eu faço um comportamento para obter uma recompensa e aquela recompensa não vem, eu tenho uma determinada diminuição de produção ou um aumento de produção de bioquímica no sistema afetivo de raiva, no sistema afetivo de medo, no sistema afetivo de cuidado, de vínculo, etc. Mas que não é puramente a bioquímica que gera aquilo. Existe um ambiente, existe um contexto aonde esse indivíduo está inserido. Para além desse contexto e desse ambiente, existe um aprendizado, uma automatização que nós chamamos aqui do ego. O ego constrói uma automatização independente do ambiente, independente do momento. Se você está falando de uma automatização, de um modelo preditivo, o comportamento vai ser o mesmo. E, naturalmente, a bioquímica vai ser menos ou a bioquímica vai ser mais. O que vai desencadear nessa perspectiva do psiquiatra, do neuropsicólogo, que sim, nós estamos falando de uma bioquímica. Então, vocês entendem que a gente não está fazendo uma separação, que a gente está fazendo uma integração entre a ideia dessa mente e a ideia desse cérebro para dizer que sim, o sofrimento é o mesmo. A causa que está trazendo isso é a mesma, mas a explicação com a qual nós estamos olhando, ela é diferente. O psicanalista clássico está aqui, o psiquiatra está lá. Quando a gente fala de neuropsicanálise, a gente está falando de um profissional que integra esses dois conhecimentos, essas duas perspectivas para considerar e compreender o sofrimento desse indivíduo. Então, é isso que é neuropsicanálise. A gente não está dizendo que é uma disciplina diferente. Então, se vocês se posicionam dizendo que a neuropsicanálise é uma disciplina diferente, que ela é melhor, que ela é diferente, que ela traz uma implementação diferente, não. Do ponto de vista de quem fundamentou a neuropsicanálise, como o próprio Mark Stroman, a gente está falando da mesma coisa. Mas a gente está falando da mesma coisa, dialogando com o conhecimento neurocientífico. Isso é a fundamentação do que nós chamamos de neuropsicanálise, tá? Então, o que que a neuropsicanálise traz diferente da psicanálise há mais de um século atrás? Ela traz um conhecimento psicológico e biológico. Eu considero a fisiologia, ou seja, a bioquímica que está sendo produzida, mas eu considero também o indivíduo se comportando ali, o indivíduo agindo, o ambiente que ele está inserido. Eu considero simbólico que, às vezes, a pessoa vai olhar para determinado símbolo e vai ter determinada reação psicológica, biológica, e que outra pessoa vai ter outra reação, outra produção bioquímica. Então, tem uma mensuração simbólica aqui, e que essa simbologia, essa interpretação subjetiva, essa experiência desse indivíduo com aquele símbolo e etc., vai trazer reações, produções bioquímicas que é diferentes para cada indivíduo. Eu estou falando de um campo que é subjetivo, que a mesma interpretação ou a mesma experiência do indivíduo A com aquele objeto é diferente, não é igual a do indivíduo B com o mesmo objeto, com a mesma experiência. Então, tem essa mensuração que é distinta, e disso a psicanálise não abre mão. Mas a neuropsicanálise entra quando ela fala, mesmo essa experiência subjetiva,
Mesmo objeto igual, que é diferente para os dois pacientes, isso é mensurável, isso eu consigo mensurar, isso eu consigo medir. Então, o que a neuropsicanálise está trazendo é uma régua, uma ferramenta que consegue mensurar essa experiência subjetiva de indivíduos diferentes, com a qual a psicanálise clássica não se interessava. Mas a gente está falando da mesma disciplina, agora implementando uma régua chamada neurociência afetiva para medir esse comportamento, para medir essa experiência. Eu posso ser um psicanalista e não usar essa ferramenta? Posso. E eu posso ter o conhecimento sem usá-lo. Ou eu posso ser um psicanalista utilizando esse conhecimento. Mas eu estou falando da mesma psicanálise. Aqui não tem uma diferença. E talvez um ponto importante para eu ressaltar é que quando eu falo de neuropsicanálise, a gente sempre fala de neuropsicanálise freudiana, por quê? Porque o Freud, ele não é só o cara que criou a psicanálise, ele é o pai da psicanálise. O que significa ser o pai da psicanálise? Ele construiu um modelo de como a mente funciona. Ele estruturou um aparelho psíquico. Ele estruturou um aparelho mental. Ele estruturou como que a mente funciona. O Lacan não fez isso. A Klein não fez isso. O Bion não fez isso. Então, se vários outros teóricos, como Ferenczi também não fez isso, o Freud teorizou. Por isso que o Freud é um dos autores da psicanálise que tem menos técnica, mas tem mais teoria. O compêndio de teoria do Freud é desse tamanho, mas o compêndio de técnicas do Freud é desse tamanho. Porque o Freud construiu um modelo de como a mente funciona. E esse modelo de como a mente funciona é o único que nos permite dialogar e como a neurociência fala que esse aparelho, que esse modelo de mente funciona a partir de dados empíricos. É por isso. É por isso que eu estou sempre numa linha freudiana para falar. Mas esse conhecimento você pode aplicar na psicanálise lacaniana, como o John Daglio já aplica, e ele deu um webinário para a gente. Você pode aplicar na psicanálise ferenciana, na psicanálise winnicottiana, na psicanálise lacaniana, etc. Você pode, tá? Porque o modelo da mente está baseado no Freud. É essa a fundamentação. E assim como a neurociência vai trazer um dado que desafia a ideia de como funciona o inconsciente na psicanálise clássica, o modelo de como funciona o inconsciente na psicanálise clássica, desafiada pela neurociência, vai impactar em todas as outras abordagens depois do Freud. Lacaniana, ferenciana, winnicottiana e assim sucessivamente. É isso que nós precisamos ter em mente, tá? Mas a fundamentação desse conhecimento, esse resgate, lá do nosso início estudando neuropsicanálise, esse curso é que a neuropsicanálise não é mais um campo, está falando da mesma coisa, a gente está falando da psicanálise agregada a uma ferramenta neurocientífica. É isso. Não sejam psicanalistas, como o Freud falava, psicanalistas selvagens. Não façam uma psicanálise selvagem, que é eu estou sentindo isso. Você está sentindo isso por causa de determinada bioquímica, por causa de determinada estrutura, etc. Isso é psicanálise selvagem. Você precisa entender subjetivamente, vinculada a esse paciente, que a experiência é dolorida no percurso dele, na história dele, não por causa de uma bioquímica, não por causa de circuito emocional, tá? Isso é a base do que nós chamamos de psicanálise ou neuropsicanálise. A psicanálise fazendo uso de uma ferramenta neurocientífica, de um conhecimento científico para fundamentar a minha prática clínica. Outro ponto importante de como a neuropsicanálise agrega a esse nosso conhecimento é dizer que hoje, quando nós falamos de estruturas tão clássicas na psicanálise como o id, o ego e o superego, nós temos uma fundamentação neurobiológica para isso. Nós não estamos falando de uma teoria que foi fundamentada, criada pelo Freud há mais de um século. Não é somente isso. Não é porque foi o Freud que criou. Nós estamos falando que quando o Freud fala que o id, o ego e o superego funcionam de determinada forma, tem determinada função, nós olhamos hoje para essas convergências clínicas, para esses dados científicos que a neurociência consegue levantar, fundamentar, estudando o cérebro e dizer que essa função bate exatamente com o que o Freud disse que era a função do ego. E essa função bate exatamente com o que o Freud disse que era a função do id. É isso. Ou seja, nós não estamos invalidando, gente, a ideia do id, a ideia do ego, do superego. Nós estamos dizendo só que, sabe o que o Freud chamou de ego?
Então, essa função que o Freud falou que o ego fazia, ele faz ali. Existe uma função, uma estrutura no cérebro que faz essa função. E aí a pergunta que eu faço é: em que isso diminui o nosso trabalho? Em que isso diminui a psicanálise? Pelo contrário, isso valida a psicanálise. Está dizendo que se eu falar que o paciente, todo paciente nasce com, sei lá, um ID, em qualquer cultura que seja, dada a minha descrição enquanto psicanálise, o que é o ID, em qualquer cultura que seja, em qualquer momento que seja, o paciente vai nascer com essa conduta, com esse comportamento, com essa neurobiologia, com essa estrutura, com essa bioquímica, independente que o nome que as pessoas associem àquele comportamento, aquela bioquímica, aquela estrutura seja diferente. Mas eu estou falando de uma mesma bioquímica, de um mesmo comportamento, de uma mesma estrutura, de uma mesma substância neural. Então, isso não invalida o nosso conceito. Isso não obriga a neurociência, como não obriga a TCC, a Gestalt, o behaviorismo, a psicologia como um todo, a adotar o nome de id, a adotar o nome de ego, a adotar o nome de superego. Mas isso obriga eles a reconhecer que sim, existe uma função que executa aquilo. Existe uma função que faz aquilo que o Freud falou que fazia. Isso é inegável. Tá? Então, nós estamos encontrando, a partir desses avanços neurocientíficos, evidências para os conceitos que nós já conhecíamos, para o funcionamento que nós já teorizamos. Então, esses estudos, esse diálogo com a neurociência, dizer que, ó, a neurociência, o Freud falava de um id, e o Freud falava que o id funcionava assim, assim e assim. A neurociência faz o quê? Ela vai lá, experimenta, faz o experimento, faz uma pesquisa e comprova, ó, faz isso, 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 e está em determinada região. Ou seja, só traz uma comprovação. Ou faz isso, mas isso é diferente e faz isso. Então, de novo, é uma pesquisa. A gente consegue ampliar o conhecimento, as técnicas que nós podemos utilizar sobre o ego, sobre o superego ou sobre o id. Por quê? Porque a ciência está implementando esse material. Até então, nós tínhamos a livre associação, a técnica de interpretação dos sonhos, a técnica de lapsos de memórias, a técnicas de atos falhos para acessar esse inconsciente. A neurociência está dizendo assim, ó, oh, eu entendi, a gente comprovou que esse mecanismo, substância que você chama de inconsciente na psicanálise existe, mas na TCC ele tem outro nome. Mas em outra abordagem ele tem outro nome. Mas para você acessar ele, é essa técnica. É esse caminho, essa ferramenta que você tem que utilizar. Entende que nós não abrimos mão do nosso conceito? Nós não abrimos mão do nosso inconsciente, mas nós ampliamos. E para acessar esse inconsciente ou esse id, tem outras ferramentas, tem outras formas. Então, reconhecer esse diálogo com a neurociência abrange, amplia esse campo de precisão sobre quando nós falamos o que eu preciso fazer com determinado comportamento, com determinada estrutura, com determinada memória, com determinado trauma, tá? Então, a consequência desse diálogo é que ele não diminui, ele amplia as ferramentas que você, enquanto psicanalista, dialogando com a neurociência hoje tem. A neurociência não está dizendo, psicanálise abandona o conceito de id, ego e superego. Ela está dizendo só que psicanálise, o id funciona assim, o ego funciona assim e o superego funciona assim. Pode usar o mesmo conceito, pode continuar aplicando, entendendo, trabalhando, mas esse é o conhecimento neurobiológico que nós temos. É isso. Gente, nome, conceito que o Freud utilizou foi apenas para explicar. E lembre-se, Freud foi muito mais flexível do que 99% dos psicanalistas brasileiros são. O Freud foi buscar na Grécia, o Freud foi buscar na bioquímica, na física, conceitos para suas técnicas. Por que a gente não consegue? Olá, pessoal, tudo bem? Passando aqui para trazer uma novidade para vocês. Bom, a maior parte das pessoas que acompanham aqui o nosso canal, o canal da ABEM, Associação Brasileira de Estudos em Neuropsicanálise, sabe que nós lançamos um dos primeiros cursos de formação em neuropsicanálise aqui no Brasil. Esse curso, a estrutura, o material que nós abordamos e ensinamos nesse curso, nós compartilhamos com o Dr. Mark Somos, que é o cara que cunhou o termo neuropsicanálise e é o tradutor oficial das obras do Freud, do alemão para o inglês. Então, nós compartilhamos a estrutura, o material, a metodologia desse curso com o Mark Somos
ele avaliou o material e comprovou que se trata de fato de neuropsicanálise. Ou seja, nas palavras dele, esse é um dos muitos bons trabalhos sobre neuropsicanálise ao redor do mundo. Tanto que nós temos o PDF comprovando, então, essa validação dele acerca do nosso material, chamado Neuropsicanálise na Prática Clínica. Então, a partir dessa validação do nosso ensinamento do material, a qualidade do que nós ensinamos sobre neuropsicanálise, nós iniciamos um percurso de formação de 1 ano, ou seja, 1 ano estudando neuropsicanálise. Tivemos 6 meses estudando neurociência afetiva, que é a base do diálogo da neuropsicanálise. Depois passamos os outros 6 meses estudando neuropsicanálise na prática clínica, ou seja, pegando todo esse conhecimento, revisitando todas as teorias, todos os conceitos da psicanálise à luz da neurociência afetiva e mais, como colocar todo esse conhecimento na prática clínica. O que nós fizemos também foi trazer caso clínico para os alunos verificar como que nós aplicamos esse olhar neuropsicanalítico e tem um pouco de diferença do olhar clássico da psicanálise. E a minha proposta hoje nesse vídeo para você é, agora que nós terminamos esse percurso de 1 ano de aulas ao vivo em neuropsicanálise, esse curso está com um super desconto, ou seja, você vai ter um super desconto em cima desse curso que agora está totalmente gravado. Ao fazer esse curso da modalidade gravado, você define a quantidade de tempo que você vai levar para terminar esse estudo. Concluindo esse curso, você receberá uma certificação com reconhecimento internacional e uma validação de especialista em neuropsicanálise pela ABEM, Associação Brasileira de Estudos em Neuropsicanálise. E, além disso, você também receberá 1 ano de membro associado à ABEM, Associação Brasileira de Estudos em Neuropsicanálise. Ou seja, você vai receber um material de um curso que nós estudamos por 1 ano, de neuropsicanálise, que foi avaliado e comprovado como neuropsicanálise pelo próprio Mark Solms. Dentro desse curso, você encontrará artigos científicos para cada uma das aulas que nós abordamos, aulas que duram em torno de 2 horas a 2 horas e meia. Também terá acesso a slide que nós utilizamos em cada aula para que você possa revisitar o conceito que nós explicamos e as referências que fundamentam o conteúdo que nós temos ensinado sobre neuropsicanálise. Todas as aulas apresentadas nesse curso são ministradas por mim e eu faço questão de detalhar, trazer uma explicação que seja compreensível para você. Se você acompanha esse canal, você sabe que esse é um dos meus valores. Eu preciso trazer um conteúdo que não apenas eu demonstre para vocês que eu domino esse conteúdo, mas que, acima de tudo, eu consiga transmitir o conhecimento, o conteúdo que eu estou verbalizando e apresentando ali. Isso é um princípio que eu apliquei em todas as aulas que nós temos nesse curso, totalizando 24 aulas, além dos PDFs, dos artigos científicos e dos slides que vocês terão acesso. Então, essa promoção que nós estamos fazendo é por tempo limitado. Se você se interessa, se quer aproveitar essa oportunidade, entre em contato através do WhatsApp que nós vamos deixar aqui na descrição da bio, e aí você pode acessar essa promoção por tempo limitado, tá bom? Se você é um psicanalista, um terapeuta e deseja conhecer, então, como aplicar esse termo que tantas pessoas têm utilizado sobre neuropsicanálise, você vai poder fazer isso fazendo essa formação. E, além disso, se você tem dúvida da qualidade do nosso material, te convido a revisitar alguns vídeos que nós temos aqui abordando esse tema. Ou, se não for o suficiente, você ainda pode receber uma aula totalmente gratuita desse curso para ter acesso a esse material. Tá bom? Então, aproveite essa oportunidade, envia para aquele colega especial, envia para aquele grupo de pessoas que são interessadas em neuropsicanálise e venha fazer essa formação conosco e, mais que isso, se associar à primeira Associação Brasileira de Estudos em Neuropsicanálise, o que te dará direito a participar de grupos de supervisões com valor simbólico, te dará direito a participar de workshops, webinários também com valor simbólico. Sendo membro associado da ABEM, você também será recomendado para pacientes que se interessem por um profissional que atue com abordagem neuropsicanalítica. Ou seja, são muitas oportunidades, muitos benefícios que você tem por tempo limitado ao realizar essa formação em neuropsicanálise. Acesse o contato aqui na bio, na descrição desse vídeo e venha fazer parte desse universo conosco. Se você já é meu aluno, se você já acompanha o vídeo aqui, escreve aqui embaixo qual foi a tua experiência ao estudar neuropsicanálise. Se você ainda não fez o nosso curso, mas já acompanha o meu trabalho, o meu vídeo, também comenta aqui se tem qualidade o que eu tenho ensinado.
se eu ensino conteúdo que eu consigo de fato transmitir aquilo que eu estou tentando ensinar, ou se apenas eu estou utilizando palavras rebuscadas aqui sem atingir o objetivo principal, tá bom? Abraço para você, beijo no coração e até o nosso próximo vídeo.